E o presidente Lula defendeu a necessidade de uma maior integração regional durante discurso no Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe. Vamos então ao vivo à cidade do Panamá falar com o nosso enviado especial, Murilo Fagundes. Boa noite, Murilo. Lula também se encontrou com o presidente do Panamá e os líderes fizeram uma declaração conjunta agora há pouco. Quais são os destaques que você traz? Bem-vindo. É isso, Marina. Uma ótima noite a você, ao Celso, a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal do SBT News. Olha, acabou agora há pouco esse encontro bilateral entre o presidente Lula e o presidente Mulino, do Panamá. Foi um encontro ali entre os dois para tratar de política, da política comum entre os dois países, mas também um encontro para fechar esse dia intenso e extenso do presidente Lula aqui na cidade do Panamá. Inclusive, Lula já está ali quase voltando ao Brasil, porque encerrou mais cedo a agenda aqui. Depois dessa agenda extensa, resolveu não aceitar o convite para o almoço entre os presidentes da região e já está, então, ali já se encaminhando para esse retorno à capital federal, a Brasília. Agora, Marina, sobre esse encontro bilateral, o que a gente destaca? No discurso de Lula, ele defendeu a autonomia do Canal do Panamá. E o que significa isso? Logo depois de Donald Trump, no início do governo ali, ameaçar tomar o controle do ponto estratégico, é um aceno do presidente Lula ao Panamá, a Mulino, e também um recado a Donald Trump. E não foi o único recado ao presidente dos Estados Unidos no dia de hoje. O presidente Lula fez vários indicativos, várias críticas indiretas e também mencionando os Estados Unidos, mas sem mencionar o nome de Donald Trump. Você disse, né, Marina, na sua fala que o presidente Lula defendeu a integração regional dos países da região. E esse foi um dos principais destaques. Acima das divergências ideológicas, acima das divergências políticas, o presidente Lula tem defendido esse pragmatismo para que a região consiga responder à altura dessas investidas, dessas ações que muitas vezes incluem também o uso da força, no caso dos Estados Unidos. Nós vamos escutar um trecho da fala do presidente Lula no Fórum Econômico para a América Latina e Caribe, quando ele se queixa, quando ele se diz frustrado por essas reuniões entre os países da região não darem em nenhum resultado concreto, não chegarem a nenhum resultado concreto, em que então, nesse momento então, em que Lula diz que os países da região devem se unir para conseguir então chegar a esse resultado. Vamos ver o que disse o presidente Lula. Voltamos a ser uma região dividida, mais voltada para fora do que para si própria. Permitimos que conflitos e disputas ideológicas alheios se imponham. As ameaças do extremismo político e da manipulação da informação se incorporam ao nosso cotidiano. Passamos de reunião em reunião, repletas de ideias e iniciativas que nunca saem do papel. Nossas cúpulas se tornaram rituais vazios, dos quais se ausentam os principais líderes regionais. Como resultado, a única organização que engloba a totalidade dos países da América Latina e Caribe, a CELAC, está paralisada, apesar dos esforços do nosso querido presidente Petro. A CELAC não consegue produzir nem mesmo uma única declaração contra intervenções militares ilegais que abalam a nossa região. Pois é, e além desse ponto que o presidente Lula traz, e é verdade, nós acompanhamos algumas dessas cúpulas recentes e há um esvaziamento muito notado, inclusive em Santa Marta, na Colômbia, quando por medo, por tensão ali depois dos ataques dos Estados Unidos no Mar do Caribe, os países resolveram esvaziar essas cúpulas, houve justamente essa ausência dos países da região e quantas vezes a gente já viu essas assinaturas de tantos papéis, tantos tratados, tantos acordos e nada concreto, nenhum resultado concreto. Então está aí a frustração do presidente Lula. Mas além disso, Lula também fez, como eu disse, críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
sem citar o nome dele, mas principalmente sobre as ações que usam ali a força na nossa região. O presidente Lula criticou o uso da força e disse que o diálogo deve ser o caminho. Inclusive, Lula trouxe uma referência a Roosevelt, quando disse que Roosevelt desistiu do uso da força para priorizar a diplomacia. Vamos acompanhar. A história mostra que o uso da força jamais pavimentará o caminho para superar as mazelas que afligem esse hemisfério que é de todos nós. A divisão do mundo em zonas de influência e investidas neocoloniais por recursos estratégicos constitui gestos anacrônicos e retrocessos históricos. Para o Brasil, a única guerra que precisamos travar nesta parte do mundo é contra a fome e a desigualdade. E as únicas armas a integrar são as dos investimentos, da transferência tecnológica e do comércio justo e equilibrado.